nossas aulas, dando continuidade, né? Agora vamos falar sobre inferência estatística, né? Vamos ver. Voltando lá atrás, quando falamos da estatística, a estatística ela trabalha com levantamento de dados, não é isso? Ou seja, geralmente os dados elas são feitos inicialmente. Eu tenho o que eu tenho chamado de dados brutos, não é? É quando eu faço essa pesquisa de forma aleatória. O que eu chamo de aleatória? Aleatória não quer dizer que ela é feita por acaso, não, né? Porque primeiro, para você fazer uma análise dos dados, eu tenho que levantar esses dados, não é isso? Depois eu faço o rol, ou seja, esse rol é organizar os dados, e aí eu faço a descrição. O que é descrever? É justamente você ver como é que eles aparecem, não é isso? Por exemplo, mesmo hoje, São João, eu quero saber quantas pessoas tem em São João, né? Você vai nas casas e ali, primeiro, a quantidade de pessoas, e se eu quero saber quantos são homens, quantos são mulheres, quantos são crianças, né, quantos são adultos, né? Então, nesse caso, primeiro você organiza, você pega todos os dados, e aí você vai organizar todos os dados, né, em um rol, e a partir daí fazer a análise, não é isso? Nesse caso, o que é a inferência? Lembrar que fazer inferência é você fazer uma análise, é você fazer um estudo já é você fazer um estudo, não é isso? É você analisar aquilo que você está sendo pesquisado. Então, veja bem, o que é inferência estatística? Inferência estatística é um conjunto de técnicas que objetiva estudar uma população através de evidências fornecidas por uma amostra. Vamos entender primeiro o que é isso aqui. E o que é população? É o conjunto de todos os elementos ou resultados sob investigação. E a amostra é qualquer subconjunto da população. Nesse caso, a inferência, né? Por que ela fala que a inferência ela é distinta da estatística? Porque no caso a estatística analisa todos os dados de forma geral. A inferência ela pega, de certa forma, uma amostra somente, e a partir dessa amostra ela vai analisar todos os dados, né? Lembrar que a amostra, por exemplo, é só um subconjunto. Por exemplo, eu quero saber, me deu um exemplo aqui, quantas pessoas tem em São João? Quantas pessoas tem em São João? Né? Ali é o todo, não é isso? E aí, desse todo, eu quero saber quantos são homens, quantos são mulheres, quantos são crianças, né? Quantos estudam, quantos não estudam. A população toda, a quantidade de pessoas é o que eu chamo de população, porque é o que eu estou analisando. Agora, se eu quero saber só a quantidade de mulheres, nesse caso, somente a quantidade de mulheres, que é uma parte da população de São João, é a amostra. Só a quantidade de homens. A quantidade de homens, como faz parte do todo, é uma amostra. Quantas crianças são do sexo feminino? Quantas crianças no sexo masculino? Então, veja bem, quando você pega o todo e divide por partes, ele tem uma amostra. É igual aqui essa água que eu estou bebendo, por exemplo, ó, a água, né? A água como em si, a água, ela é a população. Agora, eu quero analisar somente parte dessa água. Veja bem, analisar parte da água. Então, a parte da água que eu vou analisar é o que eu chamo de amostra. Então, a inferência, ela faz isso. A inferência, ela retrata a amostra, né, dentro de um todo que foi pesquisado. Então, fazer inferência é isso, viu? É você estudar somente uma parte da população pesquisada, certo? Então, veja bem aqui, então nesse caso, vamos dar um exemplo do que é fazer inferência. Aqui, qual a distribuição da altura dos brasileiros adultos? Parece razoável pensar no modelo normal. A questão agora é identificar os parâmetros, né? Para que ela
fique completamente especificada. Como fazer isso? Veja bem, qual a distribuição da altura dos brasileiros adultos? E aí, nesse caso, né, para saber qual seria, nesse caso, saber qual a altura dos brasileiros adultos, né? Aí pergunta, como fazer isso? Medindo a altura de todos os brasileiros adultos, neste caso não é necessário usar inferência estatística, escolher estrategicamente uma amostra, não é isso? E aí, da população de adultos, através dessas, inferir sobre os parâmetros. Os resultados dependerão da qualidade da amostra. Esta tem que ser representativa da população. Veja bem, aqui ele quer saber qual a distribuição da altura dos brasileiros adultos. Então, eu quero somente saber a questão dos brasileiros adultos, né? Mas, primeiro, para você saber a altura dos brasileiros adultos, inicialmente o que eu vou ter que fazer? Medir toda a população, né? Só que nesse caso aqui, né, eu vou escolher de toda a população que está sendo pesquisada, ó, medindo a altura de todos os brasileiros. Nesse caso, não é necessário usar a inferência. Inicialmente, quando eu estou fazendo levantamento de todos os dados, eu não estou fazendo inferência, porque inicialmente eu estou pesquisando todos os dados. Agora sim, a partir de quando eu medir todos os brasileiros, e aí eu vou pegar uma parte, somente uma parte, desses que foram pesquisados, e aí eu vou fazer uma análise, certo? Quando eu vou fazer uma análise dessa parte dos brasileiros que foram medidos, aí sim, aí eu estou fazendo inferência, certo? O que é que diz aí também? Os resultados dependerão da qualidade da amostra. Essa tem que ser representativa. Ou seja, digamos que eu quero em São João saber, então um exemplo mais claro. Digamos que esse representante de venda, ele chega em São João e quer saber se o produto que ele vai vender tem resultado. Será que ele vai andar somente num bairro? Será que ele andar somente num bairro? Ele pesquisa somente aquele bairro, dentro daquele bairro ele tira a quantidade. Será que essa amostra será suficiente? Ou seja, será que somente pesquisando um bairro, ele vai ter condição realmente de fazer uma inferência e dizer que aquele produto vai ter saída? Aí isso quando ele fala que a amostra tem que ser representativa. E é isso muitas vezes que acontece, que alguém faz pesquisa e dá errado, porque tem que ser uma amostra significativa. Descrevemos aqui um dos problemas básicos da inferência estatística, que é a estimação, ou seja, você fez aquela pesquisa, não, já você, dentro daquilo que você tinha, você acha que aquilo vai dar certo. Você apenas fez uma estimativa. Estimativa não são dados exatos para se trabalhar com estatística, certo? Então, nesse caso, veja bem, nesse caso, fazer inferência, eu tenho que ter uma amostra que seja significativa para que, de fato, os resultados sejam satisfatórios. Um dos métodos para realizar a inferência a respeito dos parâmetros é a estimação, que determina a estimativa dos parâmetros populacionais. Consiste em utilizar dados amostrais para estimar ou prever os valores dos parâmetros populacionais desconhecidos, tais como média, desvio padrão e proporção. Então, nesse caso, nem sempre você pode fazer a estimativa. Estimar significa prever, mas cuidado que quando fazer a estimação, ela não dá errado de acordo com a amostra que eu tenho. Um outro dado. Suponha agora que desejamos saber se a média da altura dos brasileiros é maior do que os argentinos, que é 1,65. Para tomarmos uma decisão, escolhemos
estrategicamente uma amostra da população de adultos e analisamos os que têm o desvio padrão maior que 1,65, né? Alta probabilidade. Descrevemos aqui uma outra problemática que é o chamado teste de hipótese. Veja bem, então eu tenho duas maneiras de fazer inferência. Uma delas é chamada de estimação e uma outra delas é chamada teste de hipótese, certo? Eu tenho duas maneiras de fazer inferência. Primeiro, estimação e teste de hipótese. Nesse caso, vamos ver o que é estimação e o que é teste de hipótese. Teste de hipótese. Um teste de hipótese é um método de inferência estatística usando dados de um estudo científico. É um procedimento estatístico baseado na análise de uma amostra através da teoria da probabilidade, usado para avaliar determinados parâmetros que são desconhecidos na população. A expressão teste de significância foi criado por Ronald. Veja bem aqui, ó. Aqui, ó, o teste de hipótese, ele trabalha com a probabilidade. Aqui, quando ele fala com relação à altura dos brasileiros, que são maiores do que a altura dos argentinos. Ou seja, dentro dos brasileiros, dentro da altura dos brasileiros, qual é a probabilidade de ter pessoas acima da altura dos brasileiros? Quando eu falo nessa questão da probabilidade, ou a chance, qual é a chance de eu ter pessoas adultas acima da altura dos argentinos? Quando eu estou falando isso, eu estou falando de probabilidades. Quais são as chances de encontrar brasileiros maiores, com alturas maiores do que a dos argentinos? Quando eu estou fazendo isso, estou levantando hipóteses, certo? E a outra é estimação. Veja bem que nesse caso, né, o teste de hipótese, ele trabalha com probabilidade. No caso da estimação, além de trabalhar com a probabilidade, ele também trabalha com a proporção. Ou seja, qual é a proporção de votos que o candidato A tem nas eleições? Ou seja, quantos votos ele vai ter? Nesse caso aqui, no caso da estimação, ele já trabalha com dados mais exatos, ou seja, ele já tem uma certeza, né? Uma certeza de que aquilo vai acontecer. Lá no teste de hipótese, ele trabalha com probabilidade, com chance de acontecer. Já que é o seguinte, qual a proporção de votos que o candidato A tem nas eleições? Ou seja, aqui, com a estimação, de acordo com a pesquisa, né, ele já sabe qual é a quantidade de votos que eu vou ter. Qual é a probabilidade de cara no lançamento de uma moeda? Ou seja, quando você lança a moeda, se eu lançar uma vez, somente a moeda para cima, eu já sei qual vai ser a chance de eu ter uma cara ou uma coroa, não é isso? Qual é a probabilidade de motoristas que tiveram sua carteira apreendida? Qual é a proporção de motoristas que tiveram sua carteira apreendida após a vigência da nova lei de trânsito? Aqui também, ou seja, ele trabalha com dados exatos. Por quê? Nesse caso, de acordo com a nova lei de trânsito, quem dirige com carteira vencida vai ser preso. E aqui, dependendo com os dados, a gente sabe quem tem carteira e quem não tem carteira. De acordo com a levantamento dos dados, eles já sabem quem está dirigindo com carteira e quem está dirigindo sem carteira. E aqui, ó, teste de hipótese. A moeda é honesta ou é desequilibrada? O candidato A vencerá as eleições? Pelo menos 2% dos motoristas habilitados em São Paulo tiveram suas carteiras apreendidas após a entrada da nova lei de trânsito. Ou seja, a moeda é honesta ou é desequilibrada? Então, eles estão levantando hipótese, né? Estão fazendo sugestões. Nesse caso, eles não estão afirmando, ok?
Então, veja bem, quando eu faço teste de hipótese, quando eu faço inferência, aliás, desculpa aí, quando eu faço inferências, dois conceitos são fundamentais. O que eu chamo de hipótese nula e o que eu chamo de hipótese alternativa. O que é essa hipótese nula? É a hipótese que assumimos como verdadeira para a construção do teste. É o efeito teoria alternativa, alternativa que estamos interessados em testar. Hipótese alternativa é a que consideramos caso a hipótese nula não tenha evidência estatística que a defenda. Por exemplo, eu posso trabalhar com duas hipóteses, uma nula e a alternativa. Ou seja, o que é essa nula? Nesse sentido aqui, nula, não quer dizer que ela não vale não. Não é isso não. A hipótese nula é aquela, né, que de fato a gente assume, a gente questiona e que através dela a gente possa ter, né, um resultado daquilo que nós estamos pesquisando. Aí sim, se essa hipótese não for suficiente para que de fato eu consiga atingir os meus resultados, aí eu vou para a chamada hipótese alternativa, ou seja, é uma segunda hipótese que eu vou ter chance de estar pesquisando, porque a primeira não deu certo. E aí eu posso cometer dois erros, o erro tipo 1 e o erro tipo 2. O que é o erro tipo 1? A probabilidade de rejeitarmos a hipótese nula quando ela é efetivamente verdadeira, né? E o erro tipo 2 é a probabilidade de rejeitarmos a hipótese alternativa quando ela é efetivamente verdadeira. Ou seja, quando você rejeita a hipótese nula sabendo que ela é verdadeira, eu estou cometendo o erro tipo 1. Quando eu rejeito a minha hipótese alternativa sabendo que ela é verdadeira, eu estou cometendo erro tipo 2. Ou seja, são erros que você pode estar cometendo na sua pesquisa. E aí vem como selecionar uma amostra, né? Ou seja, o que é a amostra? Lembrar que a amostra é uma parte daquilo que eu estou pesquisando, não é isso? Exemplo: análise da quantidade de glóbulos brancos na sangue de certo indivíduo. Veja bem, para analisar a quantidade de glóbulos brancos, é necessário retirar todo o sangue do corpo do ser humano? Não. Quando você vai fazer exame de sangue, por exemplo, só tira aquela ampolazinha, não é isso? Então, aquela ampolazinha que é retirada de sangue é o que eu chamo de amostra, certo? A amostra é você pegar uma parte do todo para ser analisada. Outro exemplo: opinião sobre um projeto governamental. Se ocorrer uma cidade favorecida, o resultado certamente conterá erros. Por exemplo, é o que acontece muitas vezes hoje nas eleições, de alguns candidatos perderem as eleições. O que eles fazem? Para tentar, né, mudar o resultado ou tentar interferir de forma negativamente na opinião das pessoas, faz pesquisa somente naqueles bairros onde ele já conhece que naquele bairro ele tem uma maior aceitação. Ou seja, ele vai estar cometendo um erro enorme, porque a amostra, nesse caso, a amostra não foi suficientemente boa para que de fato ele possa fazer uma inferência sobre o resultado, certo? E aqui nós temos a chamada significância estatística. Vamos ver. Em estatística, um resultado tem significância estatística se for improvável que tenha ocorrido por acaso. Ou seja, justamente isso. Você não vai fazer uma pesquisa de forma desorganizada, você não vai fazer uma pesquisa com uma amostra que possa estar apresentando erros, você não vai fazer pesquisa com uma amostra que não tenha resultado satisfatório, você não vai fazer pesquisa com uma amostra que deixe dúvidas, certo? Então,
A significância estatística é isso aí, é quando você faz a pesquisa e que de fato ela tenha um resultado com base em uma amostra significativa. Mais concretamente, a significância está relacionada ao nível de confiança ao rejeitar a hipótese nula quando esta na verdade é verdadeira. O nível de significância de um resultado é também chamado de alfa e não deve ser confundido com o valor. Teste de significância é uma expressão que era criada por Ronald Fisher, certo? Então, o teste de significância ele é essencial dentro da estatística, porque ele trabalha com os valores concretos. Esses valores concretos são aqueles valores que o resultado, a inferência foi feita em cima de uma amostra e que essa, de fato, ela era satisfatória para que eu possa inferir em um resultado, ok? Para essa segunda parte aqui, nós vamos ter as questões também subjetivas. Veja bem, na primeira parte nós vamos ter as questões objetivas, já nessa aqui nós vamos ter as questões subjetivas. Também quer dizer que eu me coloco à disposição de cada um para que possamos estar tirando as dúvidas, ok? Cheirão.